Fala pessoal, eu sou o Edson e esse é o canal Trading e Valor. Aqui a gente fala basicamente sobre long and short, tá? É, essa semana me perguntaram se eu não tinha um serviço de como se fosse um radar, né? O que estava chamando a atenção nos pares de long and short, tá? E eu falei que não tinha e não tenho. Na verdade, eu tenho outros serviços, né? Eu tenho o robô, que aliás eu vou reabrir, né? Tem alguns assinantes, eu vou reabrir, estava fechado. Então fica de olho aqui no canal. Então eu tenho o robô, que é uma assinatura. Ele é um robô executor de long and short. E tenho a planilha, né? O robô é assinatura, a planilha é uma compra só. E tenho também o serviço de dados diários. Então, por exemplo, para quem comprou a planilha comigo e não quer ficar se preocupando com as atualizações, né? Porque eu tenho a minha parte de dados aqui, com o histórico de cotações. Quem não quisesse ficar se preocupando com as cotações, atualização por proventos, né? Por eventos. Então, é um pouco chato fazer isso, né? Tem que ficar sempre de olho. Então, eu faço um serviço de dados diários que, na verdade, eu mando todo dia pela manhã as cotações atualizadas, tá? Então eu tenho esses serviços e aí perguntaram se eu tinha algo como se fosse um monitor, um radar do que estava chamando minha atenção. Eu não tenho isso, gostei da ideia, né? Eu achei interessante e vou pensar em fazê-lo. Mas enquanto não sai, se você está se perguntando quanto que sai as assinaturas, qual é o valor da planilha, etc., eu vou deixar aí embaixo na descrição, tá bom? E o Pix também, caso se interesse. Então, eu vou fazer aqui, eu respondi, né, essa pessoa respondi que eu ia voltar a fazer uma coisa que eu fazia já, tem vários vídeos no canal, se você procurar, de acompanhamento de mercado, de long and short, tá? Então eu vou fazer aqui, não sei se eu vou fazer tudo, né, porque demora, talvez eu faça só uma parte, para quem está começando ver mais ou menos o que eu procuro, tá? Então, essa é a minha planilha. Eu vou aqui, eu já fiz o screening, tá? Que o screening é o quê? Na verdade, é só eu escolho quais ativos eu quero fazer os pares e rodo o screening e essa parte da planilha já me calcula todos os parâmetros que eu fico de olho e aí eu posso analisar. Então a gente vai fazer análise aqui em cima disso. Então esse screening eu defino aqui, ó, né? Eu tenho algumas carteiras aqui, se eu colocar bancos só vai aparecer os bancos, etc, Bovespa. E aí é óbvio que a quantidade de pares, né, influencia. Então aqui já mostra a minha quantidade de combinações com esses pares selecionados, são 66. Já se eu colocar o screening aqui, que é o que eu costumo fazer, deixa eu colocar aqui são 9.316 combinações, tá? Então eu já rodei isso, ele demora um pouquinho, depende do computador de vocês. Aqui no meu, ó, rodou 1h12, tá? É demorado? É demorado, né? Eu normalmente coloco para rodar e vou fazer alguma outra coisa, depois volto. Dá para fazer de outra maneira? Dá, só que eu acho prático fazer no Excel. Dá para fazer em Python, em qualquer outra linguagem de programação, mas eu prefiro fazer no Excel, tá? Já me mostra tudo aqui pronto, demora um pouquinho. Então, como eu faço? Tá? Então, vou olhar, esse é o screen gerado. Primeira coisa, eu filtro por ADF, certo? Eu não vou falar aqui nesse vídeo, senão vai ficar mais longo ainda, o que é ADF, blá, blá. Tem um curso de long and short, vou deixar aqui no canal, tem algumas coisas também, vou deixar uma playlist, você dá uma olhada, lá eu explico melhor. Eu vou colocar só 99, selecionar só os 99. Isso já caiu, a gente pode ver aqui, deixa eu aumentar, né, porque o pessoal reclama que a planilha fica pequena. Pronto. Isso já caiu de 9.300 e pouco, já caiu para 299. Só verificar se eu estou gravando, tudo certo, som ok, estou gravando. Já caiu para 200, 300 pares, tá? Eu vou filtrar um pouco mais. Essa coluninha aqui, porcentagem de Y, o que que é? É qual o percentual da minha variável dependente
né? Eu faço long e short de duas variáveis aqui. Lá no grupo do Telegram, link abaixo também, eu tenho uma planilha free que faz multivariável, se te interessar. Mas essa minha planilha são duas variáveis e é o que eu costumo fazer. Não gosto de operar multivariáveis, né? Só uma dependente, independente, long e short clássico básico. Então, ela me dá, essa coluna porcentagem Y, me dá o percentual que eu tenho na variável dependente, que é a variável Y. Então, do volume da operação, quantos por cento a variável dependente representa. Então, aqui, 52, 64. Vocês podem olhar aqui que, por exemplo, esses valores aqui não estão pintados de verde, porque eu considero só se tiver no intervalo de 35% a 65%. Por quê? Porque eu acho que senão fica muito pesado em uma das pernas, tá? Então, por exemplo, 96% ser só do volume ser de variável y está muito dependente de uma variável só, tá? Então, esse é o meu segundo filtro que eu faço. Vamos filtrar aqui. Então, já reduziu dos 300, 299 para 95. Ficou muito bom, né? E aí eu faço mais um outro filtro, que é procurar os caras que estão no desvio superior, que está em verde, eu pinto em verde na planilha, no desvio inferior. Edson, o que são os cinza? Os cinzas são os que não estão nem em cima nem embaixo, tá? Então, eu procuro os que estão em verde. Você viu que são só 21 pares. Vamos ver quantos que estão lá embaixo. São 35, um pouquinho mais. O que é lá em cima e lá embaixo, Edson? É isso. Deixa eu colocar o dia de hoje, porque isso aqui é o dado até ontem. Se eu colocar aqui a marcar a flagzinha de hoje, uou, o Elet deu uma puxada hoje, hein? Ó, ela estava aqui até ontem e hoje tá aqui. Andou, quanto que ela andou? De menos 0,95 foi para... Andou um desvio. Andou bastante Elet. Esse é o par de Elet 3 com Elet 4. Então, se eu marco o dia de hoje, ele considera os dados de hoje. Tá? Então, beleza. Então, a gente tem aqui... Eu ia falar uma coisa, eu acabei esquecendo, né? Normal, né? Bom, depois eu retomo. Mas, enfim, eu vou olhar aqui. Eu ia falar em cima e embaixo, lembrei. O que é embaixo? Os pares embaixo são os que estão próximos a menos 2 desvios. Isso quer dizer o quê? Que eu compro a minha variável dependente e vendo a minha variável independente. Os pares que estão próximos a mais 2 desvios, né? Eu faço o contrário. Eu vendo minha dependente e compro a independente, tá? Isso é o long and short. Então, por isso que eu vim para cá. E aí, uma vez feito isso, esses filtros, eu olho meio que rapidamente para ver se está com uma cara interessante. Por exemplo, o par que já está aqui, de Elet, o par de Elets, né, que está aqui, está chegando numa região interessante, que é a região de menos 2. Normalmente, eu uso fundo como referência de entrada. No caso aqui está menos 2, 2, menos 2, 2, 3, né? Vamos colocar aqui, 2, 2, 3. Então eu esperaria chegar nesse fundo aqui, nessa região, esse parzinho seria uma região interessante para comprar este par, para comprar esse resíduo, né? Aqui embaixo eu chamo de compra de resíduo, aqui venda de resíduo, né? Por que compra de resíduo? Porque eu espero que o resíduo aumente, né? Então, para ser uma operação ganhadora, se eu estou comprado, eu espero que o valor aumente. Se eu estou vendido, eu espero que o valor diminua. Aqui seria uma venda de resíduo e aqui é uma compra de resíduo, tá? Bom, então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos começar pela ordem, né? Então, B3 com Bradesco. Isso é uma coisa que eu já não gosto, né? Falar coisas que eu já... Esse aqui eu já pularia. Por quê? Opa, deixa eu colocar o... Cadê o point to fix aqui? Para poder... Aqui... Marcar aqui. O que eu não gosto é quando tem tendência, né? A gente pode ver que tem uma tendência aqui, né? Então, isso eu não é uma coisa que eu não gosto. O que eu procuro? Eu procuro um movimento oscilatório, né? Um movimento, acho que mais parecido com esse par de Elets. Vamos devolver o par de Elets lá. Tá vendo?
um movimento mais parecido com isso. Por quê? Porque, tá vendo? Ele vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui e está aqui embaixo de novo. Ou seja, a minha ideia é fazer vendas aqui, nesses pontos, né? Venda nesses pontos e compra nesses pontos. Né? Por quê? Porque eu espero que seja obedecido um retorno à média. É isso que a gente faz long and short. Né? Já fiz esse desenho várias vezes. A gente tem uma distribuição normal aqui. Perdoe a minha distribuição anormal. Deixa eu fazer de novo, que essa está muito anormal. Né? A gente tem uma distribuição normal aqui, com os eventos que estão próximos à média, o maior número. Né? Então, os eventos aqui de cauda, né, quando eu chego neles, a tendência é a gente voltar à média, né? Ter um retorno à média, tanto de um lado quanto de outro. Por isso que eu compro esses desvios mais extremos. Tá? Eu compro ou vendo, né? O resíduo nos desvios mais extremos. Então, Elete é um par que está interessante, né? Está fazendo seu já está chegando nos desvios, entendo que teria uma volta à média aí. Então, por isso que este par de B3 não está muito interessante. Ele não toca, né? A gente pode ver aqui que ele não tem o hábito aqui de tocar os dois desvios. Ele tem aqui, ele está tocando um desvio na maioria das vezes, né? Aqui foi, mas tá vendo aqui ele está com uma tendência, está parecendo um gráfico de ação, né? Então não é uma coisa que eu já pularia no screening. B3 com MDIA também, né, tem uma tendência aqui. Ele está num canalzinho aqui de baixo, na verdade, mas não gosto. Bife com Tasa, tá vendo? Eu gosto. Outra coisa que eu olho é regularidade. Tá vendo que ele não é regular, né? A gente tem aqui um período curto que foi até o extremo e voltou. Ó, tem tendência aqui, mas ele fez essa amplitude, depois essa amplitude, depois essa amplitude. Olha, ele não tem uma regularidade, né? Então eu procuro coisas regulares, gráficos regulares, gráficos bonitos, gente. Eu falo, o resíduo tem que estar bonito, né? Tem que parecer o que você vê no visor de um osciloscópio. Lembra do osciloscópio? Aquela onda senoidal bonita, né? Não tem isso, né? Então eu já pulo. Mas Edson, a maioria dos pares é assim. A maioria dos pares é feio. Isso aqui já tem uma coisa que eu gosto, não pelo resíduo, o gráfico de resíduos está bem feio. Gente, esse vídeo deve ficar longo. Quantos que eu tempo que eu estou falando? 3 minutos. Deve ficar longo, vai ficar longo. Eu vou colocar lá embaixo na barrinha do YouTube a divisão por capítulos, tá? Vocês dão uma olhada depois. Esse par já tem uma coisa, ele deu uma bela esticada. O que eu gosto aqui? Ele já deu essa bela esticada. Nossa, vamos pegar uma reta aqui. Ele deu essa bela esticada aqui, ó. E tá com menos 291 desvios. Né? O que eu gosto disso é que eu falo que é uma faca caindo, é pegar essa compra aqui de resíduo e esperar um retorno, mas não um retorno até a média. Faca caindo é uma operação mais curta, porque isso aqui pode estar descointegrando e continuar caindo. Tá? Pode ir embora. Nada me diz ó, que isso foi um repiquezinho e vai voltar a cair. Então a faca caindo eu mudo até os meus parâmetros. Normalmente o meu parâmetro de entrada, vou colocar aqui, ó, registrar a operação, o padrão é um desvio, tá? E normalmente faca caindo, eu coloco o desvio do loss de 0,5. Eu coloco meio desvio padrão, tá? Porque eu não sei se vai ou não. Tá? É uma operação mais rápida, normalmente termina no dia. É uma faca caindo. Pode ser a faca caindo ou embaixo ou em cima também. Eu chamo de faca caindo, apesar de não ser caindo quando está lá em cima. Né? Tá subindo, mas tudo bem. Então, eu vou... Ó, esse aqui, mesma coisa. Ó. Tinha um comportamento aqui teve outro, aqui diminuiu a amplitude. Zoado. A única coisa interessante aqui é que tem o beta rotation mais estável nos últimos dias, né? No último mês, na verdade. Começou aqui em 10 de agosto. 10 de outubro. Então, isso... E para que é interessante um beta
rotation estável, porque na verdade o beta rotation, o beta te dá a relação entre quanto você vai comprar de uma variável em relação a outra, né? É isso que o beta dá. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse beta de 1,75 hoje, né? Eu estou comprando da dependente 400. Quanto que eu teria que vender da independente de CAB? Eu teria que vender 700, certo? Ou seja, 700 por quê? Porque 700 é 400 vezes 176, tá? Então, se a gente colocar aqui 400, opa, abriu a calculadora em outro lugar. Se eu colocar aqui 400 vezes 1,76131, dá 704,5. Arredondou para 705, tá? Então é por isso. Então a minha variável dependente, a quantidade da minha variável dependente vezes o beta dá a quantidade da minha independente, tá? Então é assim que funciona. Então, o beta rotation estável, né, uma vez que eu entre na operação, eu travei. Eu não vou ficar ajustando o meu beta, como a gente faz com opção com delta hedge, por exemplo. Eu não vou ficar ajustando, né? Eu entrei e estou travado. Então, se isso aqui tem a tendência de mexer muito, eu posso ir contra ou a favor da minha posição. Isso pode ir contra ou a favor. Então, o melhor é que o beta seja estável para eu só aproveitar aquela posição que eu estou, sem me preocupar com se o beta também está indo contra ou a favor da minha operação. Tá? Então, quanto mais estável, melhor. A única coisa boa nesse par aqui é isso. O beta está estável. Braskem eu vou passando, tá? Só se tiver alguma coisa interessante. Isso aqui vocês veem também tem uma tendência, tá? Eu não vou ficar comentando muito, só vou parar num par mais interessante. A tendência também. Eu falo, a maioria dos pares, gente, é feio. Normal. Tá, ó, vocês verem que uma coisa que vocês... Opa, repetir. Vocês podem perguntar também é, Edson, você não olha outros períodos? Olho. Normalmente eu faço um screen em um só e só olho esse período. Mas, ó, tá vendo? A gente tem o gráfico se mantendo mais ou menos conforme eu mudo de período, tá? Isso aqui, acho que vocês estão percebendo, cada botãozinho desse aqui eu altero o meu período. Ó. 147 dias, 168 dias, 189 dias. Então, eu procuro também uma estabilidade do resíduo com os dias. Como assim estabilidade? Deixa eu ver se ELET dá para mostrar melhor que esse aqui. Ó, então, por exemplo, ELET em 252. Olha como estava. Eu vim de uma longa queda, né? Vamos ver aqui. Ó, manteve. ELET acho que não. O que vai mostrar? O que eu gosto é que essa forma do resíduo, digamos assim, né? Esse formato de resíduo se mantenha conforme eu mude de período. É lógico que vai sair dia, entrar dia, vai mudar. Principalmente a parte esquerda aqui do gráfico vai perder, né? Conforme eu fico com períodos mais curtos. Mas, por exemplo, às vezes o que acontece? Às vezes eu tenho, por exemplo, este pico aqui, ó, tá um pouco maior que esse, né? Às vezes, mudando de período, acontece que esse que estava maior, num outro período, fica menor e esse fica maior. Isso aqui eu não gosto, quando está essa distorção nos resíduos. Então, isso acontece, tá? Então, eu procuro resíduos estáveis. Edson, tem alguma fundamentação teórica disso? Não. Tirei do... Tá? Por quê? Eu gosto que eu acho que faz sentido matematicamente para mim, mas não posso provar para você. Então, eu procuro coisas que são estáveis, gráficos estáveis entre os períodos. Isso é Edsonzice, tá? Mas eu gosto de olhar isso. Voltando aqui. Então, vamos passar. Eneve Hale. Mesma coisa. Esse aqui está numa descendente faz tempo. O beta está até relativamente estável, né? Não, uma volta alta. Isso é outra coisa boa. Às vezes a gente olha aqui e a gente fala, nossa, está estável, está bonitinho, mas você vê a volatilidade do beta está alta, né? Porque
engana. Então é melhor olhar mesmo quando tá a vol, porque às vezes você olha a vol aqui tá alta e o gráfico tá estável, tá reto, né? Porque perdeu escala. Ele tá mudando tão rapidamente que a escala se parece que está numa reta, mas ele mudou rápido. Tá? Acontece também, às vezes, tem par que começa negativo, é o caso desse? Não, não é. Ele começa com beta negativo e vai para o positivo. Então, de repente, você vê a volta lá em cima. O que eu ia falar desse par, uma coisa, é uma faca caindo, né? É uma faca caindo. Então, vamos lá. Olha esse. Isso aqui é um gráfico de uma ação, né, gente? Se a gente plotar uma ação qualquer, tá aqui. O meia-vida tá alto, né? 15. Quer dizer que ele demora em média 15 dias para voltar. Ó, esse já tem aquilo que a gente gosta. Bateu aqui, quase bateu ali, né? Quem que é esse? É Gerdau com Goal. Tá interessante procurar talvez alguma coisa aqui nessa região. Quem mais? Ó, mesma coisa, feio. Esse nem fala, né? Meia vida tá a 20, vocês viram? Também. Então a gente pode ver que são poucos, né, os que têm alguma coisa interessante. Esse estava uma bela faca caindo algum tempo atrás, né? Quando aqui, vamos ajustar esse gráfico. Ó, no dia, no dia 13. Veio de uma queda grande e depois fez isso e fez isso. Ou seja, andou aqui, estava em menos 253, foi a 1,18. Interessante. E o beta estava não muito. Ó, volta a 4,74. Lembra aquele que estava mais ou menos reto? Que eu nem lembro que par foi, mas estava mais ou menos reto também. E estava 18 aqui. A vol do beta tá boa. Interessante esse. Seria uma boa faca caindo. Deixa eu tirar o 13 aqui. Que a gente quer olhar agora. Então, grandene com YouTube. Feio. Olha aí, feio. Também. Rapvida com Edux. Tá vendo? Faz períodos de amplitude aqui, aqui amplitude grande, aí fica amplitude pequena. Não dá, né, gente? Eu não gosto disso. Olha esse. Então, um bonitinho é difícil. Eu estou com 22 minutos. E um gráfico bonito é difícil, gente. Por isso que eu recentemente, tenho operado muito pouco long short. Muito pouco. Fala, Edson, mas tem gente que opera mesmo assim e tal. Ok. Né? É operacional da pessoa. Falou, opera e tem resultado. Aqui, ó, beta bem estável, ó. Vol 208. O pessoal pode entender mesmo, falar, aqui tá interessante, uma região boa, depois de uma esticadona. Ok, pode entrar, pode dar certo? Pode. Né? Pode dar certo. Né? Mas eu prefiro esperar gráficos bonitinhos. Tá? Bom, a gente varreu aqui, isso aqui, os desvios negativos e não encontramos nada. Vamos agora varrer os desvios positivos. Filtro verde. A gente só tem 21 aqui. Ó, mesma coisa, tendência. Feio, feio. Nada. 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 Isso aqui é uma coisa que ela está esticada, é uma faca caindo e está consolidando aqui nesse espaço bem em cima. Né? Eu gosto quando dá uma consolidada aqui. Mas nada a fazer. Isso aqui ó, foi esticado, esticado, esticado até. Vamos ver quanto que chegou, quantos desvios chegou? Opa. Não, menos um dia, então dia 9. As funcionalidades da planilha, gente, eu explico nesse vídeo aqui, tá? Se você está curioso, sabe se você quer comprar, não quer comprar, é uma ferramenta, ajuda bastante, tá? Análise, ajuda bastante. Então, dia 9/10, ela estava com 4,62 desvios positivos. É coisa, né?
é coisa. Não sei quem esticou aqui, se os dois esticaram. Então, vamos tirar aqui. Fala, Edson, quanto teria dado essa operação? Vamos voltar lá. Então, ajustar. Então, no dia 9/10, foi 9? Foi. Se 9/10 eu tivesse entrado, ó, tá bem desproporcional, né? Mas tudo bem, tá bem no limite do que eu aceito. Tá 63% em Brasil Foods e 36% do volume leve. Mas tudo bem, vamos imaginar aqui que eu entre. Vamos arredondar isso aqui. Para que valor aqui que eu coloco para dar um 640, colocar 4.000, fazer valores que eu não entraria, mas só para a gente ver se a gente, ó, muito pesado, né? É só teórico. 3.800, só para renda, ó, aqui, ó, ficou. Outra coisa, eu procuro entrar, achar uma relação, né, que o meu beta esteja mais próximo possível de um lote cheio na Independente, tá? Por quê? Porque senão eu também vou ter uma distorção. Eu não estou entrando na minha proporção da reta, eu estou entrando em outra coisa, tá? Por quê? Porque eu não entrei exatamente no meu lote cheio, porque aqui eu estou com 607. Então, se isso aqui, por exemplo, fosse 650, eu já vou estar distorcendo bem, né? Então, eu procuro que seja lote cheio. Então, vou marcar aqui para ele arredondar. Então, a minha posição seria essa aqui. Então, vamos marcar aqui registrar a operação. Ó, seria uma venda de resíduo, ele registrou, tá? Entrada no dia 9. Então, como ficou essa minha venda aqui no dia... Opa, peraí. Deixa eu tirar aqui, né? Dia 9, tá certo. Como ficou? Eita, peraí. Tira daqui. Dia 9/10. Dia 9/10. Ah, tem que tirar aqui meu dia de hoje. Peraí. Senão ele tava pegando. Eu marco, ele pega o resultado. Viu que tava o valor que não tava batendo, né? Então, na verdade, não é dia 9, é dia. Aqui, ó, dia 10, tá? Que eu tava marcando o dia de hoje, ele aumentou um dia. Mas como a gente vai ver o passado, tem que fazer assim, sem aquilo marcado. Então tá. Então vamos fazer a operação aqui para isso. Porque depois, ó, foi dia 11, já voltou. Então vamos supor que eu estou entrando no ponto máximo. Então eu registro a operação, uma venda, tá? Eu quero ver meu financeiro. Esse 46,80 é só custas da B3, tá? Eu vou colocar 0 só para facilitar a nossa vida. Então tá. Então entrei aqui no dia fechamento do dia 10. Eu tô com 0 reais de lucro, obviamente, é o primeiro dia. Um desvio para cima, um desvio para baixo. Esse tamanho de operação estaria me dando um lucro de R$ 2.200 caso atingisse um desvio, ou menos um prejuízo de 2.200 caso atingisse um desvio de loss. Então, a estimativa com um desvio de ganho é isso aqui. Então, vamos lá. Então, no dia 11. No dia 11, já está com 0,38 desvios, não, 0,28 desvios, e teria me rendido R$ 692, tá? Ganhei, perdi, caiu a minha ponta vendida e a minha ponta comprada caiu também. Porém, a ponta vendida caiu mais do que a comprada. Aquela história, Edson, preciso entrar no long and short, a minha perna comprada tem que subir e a minha perna vendida tem que cair? Não necessariamente. Você pode ter que uma desempenha melhor que a outra. Então, se a sua perna comprada sobe mais que a vendida ou a vendida cai mais que a comprada, isso também gera um ganho. A gente pode ver aqui que teve um ganho de 690, só que eu perdi nas duas, tá? Eu perdi nas duas, não. Caiu as duas, só que a vendida caiu mais rápido. Então, vamos lá. Ó, 13. Então, já daria. Então, é assim que eu faço o acompanhamento, tá? Você pode também estimar quanto que daria. Ó, aqui já estou com 1.080, 0,40 desvios. Vamos ver quanto que... Ó, 0,60... Opa, a gente está no dia 17/10, né? Hoje é 18, mas... Vamos ver quanto estaria hoje.
Vamos tirar isso aqui. E hoje ela estaria com 2.516, que deu uma puxada, né? Muito bom. Então, é assim que a gente faz para fazer o acompanhamento. Tá? Então, esse par aqui teria me dado uma grana, porque eu vendi lá em cima e o resíduo caiu. Tá? É assim que eu espero operar. Uma faca caindo teria dado certo ali. Olha esse, gente. Olha as esticadas, não dá. Isso é gol com SBF. Voltando meu screening. Uou! Bonito, hein? Eu tô olhando com vocês aqui, desculpa as expressões aqui, mas eu gosto de ver. Olha isso, também tava com 4,23, uma faca caindo aqui. Por isso que eu falo, eu gosto de quando tem essas esticadas, a operação que eu faço é faca caindo. Interessante. Tá? Deixa eu colocar um valor menos doido aqui. É faca caindo que eu faço. E depois ele foi bem, né? Olha, desceu e caiu bem nos últimos dias. Interessante. Então vamos lá, mas nada para fazer agora. Petro com pomo, Petro com raio. Tá vendo? Tudo feio, gente. Olha esse gráfico. Não dá. Não dá para operar isso aqui. Edson, tem gente que opera. Ok. Ele tem os critérios dele. E eu não opero. Eu gosto de padrão que eu mostrei para vocês, de oscilador. Mesma coisa. Olha isso. Isso aqui é um gráfico de ação. Não long and short. Nossa, o Petro tá feio com vários pares, né? Esse aqui até... Ele mudou, né? A gente pode ver aqui. Isso acontece também e de repente acontece e para melhor. A gente pode ver aqui que ele estava obedecendo mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos isso. E aí ele teve esse período aqui, ó. Que ele fez isso aqui. E uma esticada. Tá vendo? Ele fez 3 coisas diferentes nesses últimos. Até aqui estava interessante. Então, isso pode ter. Você pode acompanhar um par um bom tempo e de repente o par dá uma destrambelhada, né? Isso pode acontecer. Então vamos ver mais. Então a gente passou aqui, gente, esses ativos e nada interessante. Do modo, voltando, né, do modo que eu opero long and short. Ó, esse aqui também estava esticadão, a faca caindo aqui também. Nada. Nada. E Suzano com 3 tempos. Nada. Uma outra coisa, o pessoal pergunta, fala, Edson, por que você deixa esses pares aqui já? Essa é a área de acompanhamento que eu deixo na planilha. E quando eu clico aqui, ele já me mostra esses gráficos. Eu deixo os ONPN, ON Unit, que normalmente eu fico de olho, tá? Então, ó, Klabin com SUSB. Nossa, Klabin com SUSB. Não tinha visto isso. Klabin com SUSB chegou... Mas Edson, é um gráfico feio. É um gráfico feio. Só que esses pares ONPN ou mesmo setor, eu gosto de acompanhar e eu até dou uma ignorada às vezes. Porque, ó, horrível. Mas ele deu uma puxada boa e começou a fazer uma perna. Então pode se imaginar também uma faca caindo ali. Vamos ver como que ele estava. Aqui, ó. Não estava... Não ia pegar isso aqui. Não tinha nada. Mas ele deu uma revertida, né? A gente pode ver que ele mudou a cara aqui do gráfico. E esses aqui, Edson, como que se opera? Olha, isso aqui tem que procurar distorção. E tem que ver se compensa, porque você tem que entrar muito grande nisso. Muito grande. Porque o ganho com esse par é pouquinho. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui, simular uma operação aqui, e ver quanto que daria um desvio. Ó, R$7 daria um desvio nesse par. Com essa quantidade, ó.
com 480. 400 de Klabin 4, 80 de Klabin 11. Então eu entraria nessa posição, é que eu te dei os custos aqui, né? Senão tem que ver também, às vezes, nem compensa pelos custos esse ganho que você vai ter. Então esses pares têm que entrar muito grande e quando tem distorção. O que é uma distorção, Edson? Distorção é algo que você olha aqui e fala, opa, como esses pontos aqui, né? Esse ponto, né? Isso é uma distorção. Tanto que a gente pode ver aqui que foi de dois desvios, não, nem estava 2, né? Estava quanto aqui? Vou clicar aqui no Excel. De menos 3,40, em um dia foi para 0,70. Dou mais de 4 desvios. Né? Então isso aqui é para quando tem distorção. Esses não, esse a mão é menor. A própria Petro, né? Petro não tá legal. Bradesco 3,4. Tá vendo? Mesmo esses. Semig. Olha aí, Semig tá chegando num ponto que eu já acho interessante. Chegando num ponto interessante. Deixa eu tirar isso aqui. Estava travado. E Semig com, tá 1,5. É um ponto interessante até para operar, porque não está muito distante do lote cheio. Então talvez uma entrada aqui em Semig, comprando o Semig 3 e vendendo o Semig 4. O Semig está interessante. YouTube, Elet. Então vamos marcar aqui o que eu estou achando interessante. Ó. Elet é uma que eu acho interessante. Vou até colocar aqui. Né? Selecionei aqui ó, a posição, cliquei em mais. Semig eu falei que achava interessante. Por motivos diferentes, tá? Semig seria uma faca caindo, porque está esticado aqui, não está numa posição boa de resíduos. E Elet já não é faca caindo, é um movimento oscilatório que está chegando na região de 2 desvios, menos 2 desvios. Tá? Então são motivos diferentes. Itube, nada. Elet já vi. Brap, nada. Brap está me diminuindo a volta, né? A amplitude está diminuindo, né? Brap, Semig Taesa é aquele outro. Opa, deu um pau aqui no Excel. Taesa nada. Gerdau com Gual. Esse já mistura um pouco desses dois aqui. Né? Talvez seja uma coisa que eu fique de olho. Por quê? Ele está tocando, né? Está fazendo seu movimento oscilatório, como a gente pode ver. E, além disso, ele veio de uma pernada de baixa. Na região de 2 é interessante. Então, eu vou deixar esse par aqui também. Já vou colocar ele aqui na lista do acompanhando. Tá interessante. A proporção também, ó, tá 2:1 praticamente. Você vai ficar um pouco acima do lote cheio, né? Um pouco abaixo do lote cheio. Mas está interessante. Ó, ele está equilibrado, 50-40, né? 53-47, 52-48. Então está bastante equilibrada a posição dos dois. Acho que interessante. Ok. Vamos ver os outros. O último, né? Santander, que é mais ou menos... Ó, aqui. Esse é o que eu falei de distorção. Olha que interessante. Ele estava num padrão oscilatório doido. Vou até voltar ali. Tirar aqui e voltar ali. Ele estava num padrão oscilatório doido. Chegou num ponto aqui. Aqui é um extremo, aqui é outro ponto extremo. E depois ele... Ó, aqui é... Não dá para saber, né? Eu posso achar que esse é o extremo e ter um extremo menor que o extremo anterior. Mas aqui já era, né? E aí ele volta. E ele volta de uma vez, né? Menos 3,31, desvio foi para 1,63. É difícil pegar isso, né, gente? Vocês viram que é meio chute, né? Eu olhei aqui sem o lado da direita, achei que fosse voltar ali no lugar, ele foi mais para baixo.
Então esse tipo talvez compense operar só essas distorções. Bom, olhamos todos. Então a gente filtrou, gente, todo mundo com 99, desculpa, de ADF, e separamos 3 pares, que na verdade foram todos os pares ONPN aqui, né? Não, Guidal com Gual é controlador controlado. Mas do resto foi ONPN. E nada mais. E assim, não tem muita entrada do modo que eu costumo operar. Então eu separaria esses gráficos, esses 3 aqui, para fazer um acompanhamento melhor, tá? Bom, eu já estou com 40 minutos de vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esse vídeo. E quem se interessar, eu vou fazer agora, mostrar como eu faço no robô, para colocar esses caras lá, né? Eu gero aqui no robô e coloco no MetaTrader, abro o meu robô e deixo pescando, tá? Então agora é interessante para quem gostaria de ver como funciona, como é o meu robô, tá certo? Pessoal, quem teve a paciência, a pachorra de me assistir até agora, muito obrigado. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe com os amigos, inimigos, família, trabalho, todo mundo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.